Oi, minha gente, bora continuar com o nosso quebra-cabeça? Agora a gente vai falar do planejador. Uma frase para ele pode ser: vamos fazer com calma e segurança. Eles gostam de fazer com calma e segurança, gente. Teve uma pessoa que eu atendi que estava muito insatisfeita tinha se formado há pouco tempo e não estava conseguindo vaga, sabe? E eu fui entender um pouco melhor e ela resolveu fazer o processo comigo, né? Eu fui entender um pouco melhor que o perfil dessa pessoa, um dos perfis dominantes era esse, o planejador. E ele gosta de fazer as coisas certas, fazer as coisas direito. Era o planejador com o analista que a gente vai falar depois. E aí ele gosta de fazer com calma e segurança. E para a formação que ele tinha feito, para a área que ele estava buscando uma vaga, que ele já tinha até ouvido falar no tempo da faculdade, ia demandar que fosse muito ágil. Então ele estava se tornando como se fosse um repelente de vaga, porque ele na verdade não queria aquilo, mas se sentia frustrado porque não estava conseguindo uma vaga. Mas ele sabia na essência dele que aquele negócio de fazer as coisas correndo, duas pessoas até, uma foi com mentoria também, é, não ia dar certo para ele, sabe? Aí ele resolveu fazer uma transição de carreira, fez uma mudança, já está trabalhando, está feliz com a mudança que ele fez. Por isso que é importante a gente ter autoconhecimento, gente. A gente saber. O perfil, ele é só uma camada da gente. A gente é como se fosse uma cebola. Tem várias camadas. Várias coisas vão influenciar. Não coloca ninguém dentro de uma caixa só por causa disso aqui, desse resuminho que eu tô passando pra você. Mas vai fazer diferença na sua vida você entender melhor como é que você funciona. É tranquilo, paciente, cooperativo e constante. Imagina uma pessoa dessa numa área ou com um chefe, dependendo da medida do chefe, do líder, ele pode, se for mesmo um bom líder que se desenvolveu, né, ele vai poder ajudar essa pessoa a ir mais rápido, que é uma pessoa que vai um pouco mais devagar. Mas também ele pode causar traumas. Ainda mais se essa pessoa não se conhece e não conhece de gente, porque quando você entende melhor um pouco como funcionam as pessoas, quando eu entendi um pouco melhor isso daqui, fez um boom na minha cabeça, entender por que determinadas pessoas se posicionavam e daquela maneira, assim, tão diferente de mim, sabe? Não era por mal. Valoriza a harmonia, estabilidade, previsibilidade e relacionamentos de confiança. A confiança vai ser importante para ele. Costuma ouvir antes de agir e contribui para manter o equilíbrio da equipe. Então, se a gente olhar para esse daqui, ó, pro comunicador, ele vai, nem terminou de ouvir, ele já vai começar a agir. O executor também já vai ficar focado no resultado, como é que ele chega no resultado rápido. Esse daqui não, ele vai precisar ouvir, entender bem aonde que ele vai chegar para ele poder agir. Força, colaboração e estabilidade. Então você pode aproveitar essa habilidade dessa pessoa aqui, desse tipo de pessoa, para te ajudar a ter mais colaboração dentro do seu time, sabe? Se você tá agora com um time que não tem muita colaboração e é esse uma das coisas que você entende que vai gerar mais valor para você, contratar uma pessoa com esse perfil vai te ajudar. E você talvez tenha até ela aí, mas não esteja dando autonomia para que ela consiga entregar o melhor dela, tá? E te ajudar a fomentar esse ambiente mais colaborativo. Ponto de atenção: pode resistir a mudanças ou demorar para tomar decisões. Um perfil que pode ajudar muito esse daqui a mudar, gente, é esse daqui, ainda mais se ele admirar, é o executor. Mesmo o executor tendo esses desafios se ele não trabalhou o autodesenvolvimento dele, sabe? Ele pode ser que nem um trator, igual eu falei pra vocês na outra vez, né? No outro vídeo. É, mas se ele trabalha um pouco e às vezes, ou mesmo se esse planejador já se autoconhece um pouco, entende melhor um pouco os perfis, essa combinação pode ser muito boa para fazer ele agir, sabe? Essa combinação pode ser muito boa para fazer ele agir e ir um pouco mais rápido. E também pode ser tóxica se por exemplo, um executor é o líder dessa pessoa aqui, ou é mesmo um colega de trabalho, porque o executor já tem sempre essa tendência a querer liderar, ele pode criar um ambiente muito tóxico, querendo fazer com que ele vá rápido demais, colocando muita pressão e ele com o tempo não vai aguentar. De repente você perde um bom colaborador porque não sabia lidar com essa característica dele. Ele precisa de um pouco de mais tempo, ele precisa entender por que vai fazer as coisas, ele precisa entender
por que que as mudanças vão acontecer, quais são os benefícios dessa mudança, sabe? E se você ignorar isso, você vai acabar perdendo em produtividade, vai ficar você frustrado e essa pessoa frustrada também. Por isso que é tão importante você entender quem é você primeiro, como é que é o seu perfil de comportamento. A nossa identidade é muito maior do que só o perfil, tá, gente? Mas isso aqui é um começo. Se você não sabe isso aqui é o básico ainda. É um começo, entender quem é você e como é que você se comporta, e também dos seus colaboradores vai te ajudar muito. Isso na família também faz diferença. Na formação que eu fiz, teve uma mulher que falou que agora entendia por que que a filha dela tinha... ela não conseguia lidar com a filha dela, porque ela tinha mais esse perfil planejador, que precisa de mais tempo, precisa de ter uma rotina, tudo certinho, e ela era um executor. E aí ela passava em cima da filha dela como um trator. E isso conseguiu ter esse conhecimento, fez com que ela conseguisse melhorar a relação dela com a filha dela. Esse conhecimento você pode usar tanto no trabalho quanto nas suas relações pessoais.